Pedro Mota Soares, apaixonado por motas, 47 anos e ando de moto desde a minha juventude. Sejam muito bem-vindos. Hoje, pela primeira vez, recebemos no nosso programa um político, o Dr. Pedro Mota Soares. Obrigado pela sua presença aqui, Pedro. Muito obrigado, eu que agradeço muito o convite e é uma honra enorme estar aqui para falar desta paixão comum que são as motas. O público descobriu que o Pedro tinha uma paixão por motas quando na tomada de posse chegou na sua Vespa. Aí foi assim uma coisa completamente surreal na altura. Aquela moto tem um nome, nós chamamos-lhe a Mota Soares. E, portanto, é uma moto que tem já uma designação própria. Está em família, ao fim e ao cabo. Portanto, o Pedro tem uma paixão por motas. Aliás, o Pedro viveu os anos 80 e 90 intensamente, portanto, e em Cascais. Portanto, acredito que tenha começado aí um bocadinho essa paixão pelas motas. Começou. Eu sou de Cascais e cresci e estudei em Cascais e era muito normal, na minha juventude, as pessoas terem motas. Eu tive várias motas quando era miúdo, várias 50. Comecei, aliás, com uma moto portuguesa, uma Casal Boss, que é assim uma moto mítica naqueles anos. E depois fui tendo outras motas, fui tendo scooters, outro tipo de motas. Sou daqueles que, logo depois de ter tirado a carta de carro, tirou também a carta de moto. E, acima de tudo, mais do que uma paixão, e eu gosto muito de andar de moto, é muito prático andar de moto, especialmente quando se anda de moto dentro das cidades. Nós hoje chamamos a isto mobilidade suave. E, de facto, tem também a ver com as transições que nós estamos a fazer, a transição para uma economia com menos carbono, com menos consumo de combustíveis fósseis. Hoje é mais fácil enroupar um bocadinho e dar uma consciência de proteção do planeta quando falamos da moto, mas, acima de tudo, andar de moto dentro da cidade é muito confortável. Eu, nesses anos em que estava no governo, em que foi a tomada de posse, vivia mesmo em Lisboa e, sinceramente, acho que tocava no carro ao fim de semana quando tinha de pegar na família e ir para fora de Lisboa. Dentro da cidade andava sempre para todo o lado de Mesmo durante moto. o seu mandato, continuou sempre a andar de moto? Sempre a andar de moto. Sempre que ia de casa para o gabinete ia de moto. Depois, como é óbvio, quando tinha de ir ao longo do país, isso não era prático, não era sequer possível. Eu, passado uns anos, voltei a viver em Cascais e continuei a fazer isso, pronto, fazendo ali um percurso um bocadinho maior. Muitas vezes, quando tempo pela Marginal, que é também um enorme prazer de fazer só aquela estrada junto ao mar. Quando se tem um bocadinho menos tempo pela autoestrada, mas, acima de tudo, eu reconheço que é muito, mas mesmo muito prático, quando estamos a falar de trajetos que são trajetos curtos, usar a moto no dia-a-dia. Eu acho que isso se vê hoje nas nossas cidades. As nossas cidades tiveram uma explosão quando foi aquela lei, e bem, que permitiu que quem tem carta de carro pudesse andar de 125, e isso viu-se hoje nas cidades. E as pessoas, quando começam depois a andar e a perceberem que eu vou de um ponto a outro, sabendo o tempo que demoro, vou de um ponto ao outro, não tenho de estar aqui preocupado em encontrar estacionamento, é sempre mais fácil estacionar uma moto. Hoje, com o preço da gasolina, percebendo até que vou de um ponto ao outro sem que no final do mês aquilo me pese muito, e, portanto, é uma mobilidade muito confortável, muito simpática dentro das cidades, e mesmo para quem tem de fazer trajetos que não são trajetos tão grandes. E por isso mesmo tendo regressado a Cascais, continuo a fazer o meu trajeto de moto. Como é que podemos explicar que normalmente, eu prometo que não vou falar mais de assuntos assim tão sérios de política, mas como é que nós podemos justificar que, quando falamos em mobilidade e em reduzir emissões e tudo mais, entramos neste quase histerismo das bicicletas e dos carros elétricos, e as motas muitas vezes, ou na maioria das vezes, são deixadas para trás?
quando hoje até já há bons exemplos de mobilidade elétrica em motos que por várias razões técnicas, até conseguem muitas vezes ter autonomias simpáticas para o que temos de fazer. Eu acho que é muito importante nós pormos também aqui as motas dentro dessa mesma mobilidade, até porque eu também gosto de andar de bicicleta, mas eu percebo que a bicicleta dá para trajetos que são trajetos um bocadinho mais curtos, em cidades que, em princípio, não podem ser cidades com muitas elevações. Na cidade das Sete Colinas, que é Lisboa, há um conjunto de percursos que não são fáceis de fazer de bicicleta, mas hoje o que nós temos, aqueles exemplos que nós temos, vou tentar não dizer marcas, mas aqueles exemplos que nós temos de motas que se podem alugar de um ponto a outro, são belíssimos exemplos, e eu acho que nós temos de pôr também aqui a moto um bocadinho nesta centralidade também da transição para uma economia com menos consumo de combustíveis fósseis, a descarbonização da nossa economia, até para quem vive em percursos que não são tão fáceis de fazer bicicleta. Deixa-me dar o meu caso pessoal. Vir de Cascais para Lisboa de bicicleta todos os dias é certamente muito difícil. Há uma ou duas pessoas que o conseguem fazer, mas é certamente muito difícil por regra. Vir de moto é certamente muito mais fácil. E eu acho que isso, percebo que a realidade da pandemia alterou um bocadinho aqui os fluxos de trânsito, mas antes da pandemia via-se muita gente a fazer isso. E eu acho que é uma centralidade também importante. E, portanto, quando nós olhamos aqui do ponto de vista da definição das políticas públicas, de como é que nós conseguimos também retirar carros dentro das cidades, retirar carros dos acessos às cidades, eu acho que a dimensão da moto é muito relevante, porque consegue ter muitas vezes o percurso que eu vou fazer de carro, que muitas vezes eu não consigo substituir nem por trotinetes nem por bicicletas, com emissões muito mais baixas. E, portanto, acho que era importante também dar alguma centralidade à moto neste discurso da descarbonização da nossa economia. Muito bem. Regressando um bocadinho ao início, o Pedro começou a andar de moto por influência de família, amigos, porque despertou essa paixão naturalmente. Como é que isso começou? Provavelmente muito por influência de amigos. Muitos dos meus amigos, quando era miúdo, tinham moto. Tenho um irmão mais velho que tinha moto e, portanto, uma pessoa começa naturalmente a andar de moto. E, de facto, dava-nos, quando eu era miúdo, dava-nos algo muito importante. Dava-nos independência, dava-nos liberdade. Eu até ali, se calhar, andava de bicicleta. De moto conseguia ir muito mais longe, conseguia ir a muitos outros sítios. E até reconheço que muitas vezes até nos dava algum estatuto. Uma pessoa chegar de moto à escola era sempre uma coisa, era diferente. Aliás, até me lembro de ser candidato à Associação de Estudantes da minha escola e a nossa grande proposta política era sempre aumentar o telheiro das motas, que era para produzirmos as motas, e era muito comum chegar e ver muitas motas no liceu, na escola que eu frequentava na altura. E, portanto, admito que, muito por influência dos amigos, muito para podermos ter essa maior liberdade, tenha começado em miúdo a andar de moto. E quando uma pessoa começa a andar de moto, costuma-se dizer que quem anda de bicicleta nunca esquece. Sim. E de moto é um bocadinho a mesma coisa. Quando as pessoas começam a andar de moto também... Fica sempre aquela paixão, não é? Fica sempre essa paixão. E, portanto, só eventualmente nos primeiros anos iniciais da faculdade, em que eu fui estudar para Coimbra, é que não andei tanto de moto. Isso, de facto, não era tão fácil ir de Lisboa para Coimbra ao fim de semana, com mochilas, com livros. Não era tão fácil. Mas quando acabei por regressar a Lisboa, mais uma vez, em percursos de mobilidade de cidade, a moto é muito confortável. Eu sou eu digo sempre que não sou um motário. Eu tenho uma Vespa, tenho uma VCX, agora tenho uma moto um bocadinho maior, uma Honda 7,5, um bocadinho maior. Mas não sou de pegar na moto e ir fazer o Portugal de Les a Les, não sou de pegar na moto e ir fazer de Portugal até França. Para mim, a moto é muito este instrumento de mobilidade que me dá esta independência muito grande. Eu saber que em meia hora, em 40 minutos, chego de ponto a ponto, é muito confortável. Nesse percurso, sem preocupação de estacionar. Se eu fosse fazer esse percurso de carro, eu sei que esse percurso, se calhar, até posso fazê-lo mais rápido, em meia hora, ou que se calhar o de moto faço em 40 ou 45 minutos, mas essa meia hora de carro, às vezes, com trânsito, pode ser 1 hora, ou 1h10, ou 1h15, e, portanto, a grande vantagem da moto é dá-nos controle sobre o nosso tempo. Portanto, nós conseguimos garantir efetivamente o controle que temos aqui sobre o nosso tempo.
E depois tem, no meu caso, também uma coisa que é simpática. Às vezes sair do escritório e ter meia hora, 40 minutos, em que sem garantidamente não vou atender o telemóvel, também me permite ali desligar um bocadinho, porque o carro tem essa questão também. E de fazer ali a marginal toda, não é? Sim, é muito... É respirar ali a brisa do Rio Mar. Também posso fazer de carro, mas eu tenho a certeza que se estiver a fazer de carro já vou ao telefone, já vou a trabalhar, já vou a pensar noutras coisas e, portanto, não consigo ter ali aquela meia hora, 40 minutos para desligar antes de chegar a casa. Além da mobilidade, também essa parte do escape e ter ali um bocadinho só para nós também é importante. Não é? É importante e eu acho que quem anda de moto percebe um bocadinho isso. Eu acho que é raro o fim de semana que eu não pego na moto para dar uma voltinha, mesmo que seja só uma voltinha. Pronto, porque dá-nos ali uma dimensão de liberdade, de sentirmos o vento no corpo, de podermos, nesse sentido, circular de uma forma bastante mais livre e aberta. E, portanto, é por isso que é acima de tudo, eu uso a moto acima de tudo, porque é muito simpático do ponto de vista da mobilidade, mas é também uma paixão. Daí também a escolha das scooters, não é? Eu sei que a Vespa... O Pedro comprou ao João Almeida. Comprei a vez para um grande amigo meu, que é o João Almeida, que comprou aquela moto um bocadinho na fobia, na lógica da lei das 125, que foi uma belíssima iniciativa legislativa, e aquilo não correu muito bem. E eu acabei por comprar ali a moto ao João. As scooters têm essa enorme vantagem para... Eu uso a moto para ir trabalhar. Eu vim de fato, porque é assim que eu ando normalmente. E, portanto, eu na scooter tenho essa grande vantagem de ter ali um espaço onde consigo pôr o computador, onde consigo pôr o casaco, onde consigo pôr alguma coisa que preciso levar para o escritório e depois também, em sentido contrário, ter ali um espaço onde consigo pôr o capacete, às vezes até o casaco e as luvas. E, portanto, é muito simpático para esta mobilidade mais curta poder fazer isso. Ou para pegar volta e meia na moto também ao fim de semana, se tiver de ir ao mercado, às compras, tenho ali um sítio onde dá para pôr ali, não é assim tanta coisa quanto isso, não é para fazer as compras do mês, certamente, mas se eu quiser ir ao mercado de manhã, ao mercado dos lavradores, comprar hortaliças, comprar qualquer coisa, há ali um espaço muito simpático que dá para acumular qualquer coisa para o almoço. Qual foi assim a viagem maior que o Pedro fez de moto? Eu não sou muito de fazer viagens grandes de moto, mas ainda cheguei a fazer, por exemplo, de Lisboa para o Algarve, era uma coisa até, já com as 125, não com as 50, era assim uma viagem um bocadinho libertadora até, permitia-nos ir ali por Setúbal, apanhar o ferro e portanto, fazer toda aquela costa do Alentejo até chegar ao Algarve, mas mais uma vez, eu não sou muito de fazer viagens longas, sou mais da moto de todos os dias. E a moto que o Pedro comprou, a Honda, comprou porquê? Provavelmente é uma Honda CB 7,5, portanto era uma moto de 1993 e era provavelmente quando eu era miúdo assim uma moto que eu achava e portanto agora comprei a moto também em segunda mão, como é óbvio, um amigo meu que a teve a recuperar e era assim um bocadinho aquela moto idílica que eu tinha, mas pronto, é uma moto de fim de semana, não é uma moto para andar todos os dias, tem as desvantagens todas de não poder deixar lá o casaco e o capacete e depois tirar o computador para ir trabalhar. É uma moto mais para passear um bocadinho ali também aos fins de semana. E pronto, é um bocadinho mais pela paixão das motas. Com 47 anos também já temos direito assim a ter um bocadinho estes devaneios. Exatamente. Qual é a história assim mais caricata que o Pedro se lembra de... Vou-lhe contar uma, pronto, que foi assim um bocadinho... Eu, na altura que estava no Parlamento, estava como deputado, e nós tínhamos muitas discussões do Orçamento de Estado, e aquilo implicava não sei quantos dossiês, e eu morava em Lisboa, portanto o trajeto não era longe, e volta e meia tinha de levar dossiês para casa, os dossiês não cabiam todos na moto, e volta e meia punha no chão da vez para dossiês. E há um dia que eu estou a chegar ao Parlamento, e há um colega seu jornalista que vê aquilo e fica fascinado com aquilo, e diz, eu tenho que filmar isso, mas pelas almas não filmes, isto é um disparado, porque as coisas do orçamento nem dá um ar sério de estar. Não, mas eu tenho mesmo de filmar isto. E houve um colega vosso de uma televisão que me filmou, eu numa moto com 2 ou 3 dossiês nos pés. Para quem visse à distância, se calhar achava que era para ir uma caixa de garrafas de vinho ou qualquer coisa, mas não, era o orçamento de Estado que estávamos ali a discutir.
E em termos de quedas, suponho que também já tenha acontecido alguns azares, não é? Felizmente, acho que em idade adulta nunca caí, portanto, digo felizmente, porque estamos sempre, como é óbvio, sujeitos a qualquer coisa que possa acontecer, mas quando era miúdo caí algumas vezes. Felizmente nunca nenhuma coisa grave, sem grandes consequências. Acho que nunca parti nenhum osso, nunca tive nenhum acidente, mas também nesse sentido, acho que é muito importante nós termos muito juízo a andar de moto. Eu acho que eventualmente quem começou a andar de moto mais novo, pronto, conhece um bocadinho melhor, está mais habituado e, portanto, admito que se caia mais facilmente quando se tem, mais vezes, medo de andar na estrada. Agora, quando se anda de moto, nós temos que pensar por nós, mas temos de pensar muitas vezes também pelos outros, temos de antecipar muitas vezes os comportamentos dos outros. Houve uma medida legislativa também que foi muito interessante e muito inteligente, aliás, o CDS esteve ligada a ela inicialmente, que foi a possibilidade das motas poderem circular nos corredores, nas faixas base. Acho que tirou também alguma pressão de muitas pessoas que andavam um bocadinho também a circular no meio do trânsito, que também não é bom, até porque mantém carro e também não gosta às vezes de ver alguns comportamentos. Acho que essa medida também ajudou muito a dar um espaço ali às motas, mas é uma coisa que eu reconheço, os motociclistas, eu não sou um motardo é quem uma moto a sério, mas os motociclistas, eu acho que se respeitam muito uns aos outros, isso é importante. Sim. É importante que esse respeito se mantenha também. Nós estamos sempre aqui com muitos fenómenos novos, hoje nas cidades temos aqui fenómenos novos, isto tem a ver não com a transição energética, mas com a transição digital, que nos permitiu ter estas plataformas todas. Há muita gente hoje que trabalha nas plataformas de entregas, Sim. De refeições, de um conjunto de outras matérias, que também usa muito a moto e, portanto, voltamos a ter também aqui um crescimento, mas é muito importante, dizia eu, que haja e que se mantenha esse respeito entre os motociclistas e entre os automobilistas e os motociclistas, porque eu muitas vezes penso nisso. Se eu, em vez da minha moto, tivesse trazido o meu carro, eu era mais um carro que também estava a empatar a vida de um automobilista e, portanto, nesse sentido, os automobilistas têm de ter respeito pelos motociclistas e o contrário também, e os motociclistas uns pelos outros. Em termos, já falamos aqui um bocadinho de mobilidade, em termos de segurança também ainda há muito para fazer, não é? Há muito para fazer. Eu acho que há muita consciencialização que ainda é preciso fazer. Utilização de equipamento é uma coisa absolutamente essencial. A mim impressiona ainda ver gente que anda de moto, mesmo em percursos às vezes curtos, e às vezes é nos percursos curtos que as chatices acontecem, que anda sem luvas, que anda sem um blusão. Eu acho que mesmo matérias que têm a ver com condução defensiva, ensinar, ter essa capacidade de ensinar às pessoas mecanismos de condução defensiva é muito importante, e eu aqui queria fazer um elogio até mesmo aos jornalistas que trabalham em revistas de especialidade, que trabalham em programas como estes, que têm muitas vezes essa preocupação de ajudar também muitos motociclistas a perceberem que têm de ter muito respeito pela estrada, têm de ter muito respeito pelos motociclistas e pelos automobilistas, têm de aprender também estes mecanismos de condução defensiva e, verdade seja dita, eles depois são úteis para todo o resto. Sim. Eu hoje vejo muitas vezes gente a andar em trotinetes de uma forma bastante, desculpem uma expressão, louca na cidade, que também é importante que tivesse aqui alguma pedagogia e quem aprende numa moto a fazer mecanismos de condução defensiva, se andar numa bicicleta, se andar numa trotinete, também vai ter aqui, se calhar, esse mesmo comportamento. E, portanto, acho que é uma matéria onde faz sentido continuar aqui a apostar, mesmo nesta lógica de transição para uma mobilidade mais suave. A prevenção rodoviária deveria ser algo logo discutido desde muito cedo. Se calhar de uma forma mais lúdica, se calhar, mas a partir do jardim de infância, do primeiro ciclo. Para começar, não só para as motas, mas um bocadinho para tudo, as passadeiras, os sinais, os semáforos, as regras de trânsito. Era muito importante que nós não desligássemos a prevenção rodoviária da educação cívica. Quando nós falamos de educação cívica, saber como é que nós nos comportamos em sociedade, saber que nós nos comportamos com os outros, no trânsito nós também nos estamos a comportar com os outros, estamos a comportar em sociedade. Eu, como peão, se tiver de atravessar uma passadeira, se sei que devo atravessar na passadeira e não no meio da estrada, com trânsito, portanto,
tudo isso é a nossa relação com os outros. A prevenção rodoviária também tem a ver com a nossa relação com os outros e eu acho que é muito importante que essa dimensão de educação cívica seja demonstrada às nossas crianças, aos nossos jovens, desde idades muito curtas. Eu não sou daqueles que acha que cabe à escola fazer tudo, acho que os pais também, as famílias também têm muito aqui essa mesma, têm de ter muitos desses mecanismos. Os meus filhos sabem andar de moto e eu acho que também inculco sempre muito esta cultura de respeito pelos outros. Isso é absolutamente fundamental em transmitir a própria experiência que o Pedro tem, não é? De conduzir desde criança, quase. Isso vai passando também de geração em geração e nós temos de ter também, nós enquanto pais, não nos podemos demitir dessa mesma função de educadores. E depois, como é óbvio, também criticando quando vemos comportamentos que não são comportamentos corretos e, infelizmente, claro, todos nós continuamos a ver muitos comportamentos que não são comportamentos corretos. Mas numa lógica de, mais uma vez, transição para a mobilidade suave, acho que era importante que pudessem existir aqui incentivos também a matérias como estas. Acho que, por exemplo, os cursos de condução defensiva são muito importantes para um motociclista que usa regularmente a sua moto. Eu acho que a lei das 125 foi muito importante porque pôs muita gente que, se calhar, não tinha aptidão para andar de moto a poder andar aqui de moto e isso viu-se. As pessoas temiam que íamos ter aqui comportamentos nas estradas. Não se verificou, pelo contrário. Portanto, como é óbvio, houve mais gente a andar de moto e, portanto, isto também tem consequências sobre os números, mas não se verificou uma catástrofe que estava aí anunciada, pelo contrário. Mas depois, quando se começa a evoluir um bocadinho, e houve muita gente que começou com uma 125 e se calhar já tem uma moto mais potente, que perceba que as coisas não são iguais, que as motas também não são, nesse sentido, iguais e que vá também apostando um bocadinho em saber como é que se pode proteger e como é que pode ter aqui uma relação social, porque o trânsito também é uma relação social entre pessoas. Claro. Há alguma coisa que o Pedro gostasse de fazer de moto? Algum passeio com alguns amigos, com uma viagem? Tenho de dizer, porque há uma viagem que é uma viagem mítica, portanto, fazer a Route 66 nos Estados Unidos é uma viagem absolutamente numa Harley ou numa Índia, numa moto americana. Tem de ser, portanto, tem aquela vantagem também, portanto, vai-se ali numa velocidade que é sempre uma velocidade um bocadinho mais controlada, mas pronto, percebo que é assim se me perguntassem uma viagem de sonho de moto, eu sei que não estou a ser original, mas teria de dizer essa mítica viagem da Route 66. É bom saber que essa ideia está aí. Gostava de lhe fazer só uma pequena pergunta e nada mais que isso. Será que vamos ver o Dr. Pedro Mota Soares ainda envolvido nas questões do CDS? Para tentar pôr aquilo a andar de moto, a rolar sobre... Eu quero que ele role mesmo sobre rodas e que não seja uma moto, que sejam muitas motas e muitos carros e muita gente mesmo no CDS. Certamente que sim, eu sou um militante do CDS, é o meu partido. A primeira obrigação de quem é militante de um partido é ajudar sempre e colaborar com o seu partido. Eu confesso que, olhando para o panorama político português, o partido em que eu me revejo é no CDS e acho que faz sentido tentar ajudar o CDS a voltar a ter aqui um peso forte, relevante na sociedade portuguesa. E é bom ter sempre a palavra mota sempre presente. Eu ainda por cima tenho essa facilidade, portanto... Muito bem. Agora, para terminarmos, tenho aqui a nossa rubrica 20 à hora, que são 20 questões de resposta muito direta. E vamos começar. Capacete aberto ou fechado? Aberto. Equipamento imprescindível? Capacete, luvas, casaco. Estilo de moto? Scooter. Com ou sem pendura? Durante a semana, sem pendura, ao fim de semana, quando consigo convencer a minha mulher, com pendura. Com pendura. Numa palavra, o que mais gosto nas motos é? Liberdade. E o que menos gosto? Frio. Costuma cantar dentro do capacete? Não, ainda não me lembrei disso. E falar sozinho? É assim, eu tenho um princípio. Falar sozinho não é grave. Quando nós começamos a ouvir vozes que nos respondem, é aí que, de facto, convém nós pararmos e irmos a uma consulta. Depressa ou devagar? Devagar.
Cidade ou viajar? Cidade. Automáticas ou manuais? Automáticas. Já lhe entrou uma abelha para o capacete? Já me entrou uma abelha no capacete e é duro. É duro. Picou? Por acaso consegui que não me picasse, mas apanhei um susto, daquele susto à séria, que é parar a moto, tirar o capacete assim em loucura, mas felizmente não fui picado. Já comeu algum mosquito? Sim, já há uns bons quantos. Já se queimou num escape? Já. Num escape, num cilindro. Eu ainda sou do tempo em que nós, volta e meia, tirávamos o cachimbo da moto para não nos roubarem o cachimbo. Acho que os miúdos hoje já nem sabem o que é que isso é. Já não sabem bem o que isso é, exatamente. Já deixou cair a moto para o lado? Já, mais que uma vez. É o Pedro que trata das suas motas? Não, tenho mecânicos que tratam das minhas motas. Eu faço o básico, mas Claro. Depois nas coisas a sério, como eu vou ao mecânico. Já caiu num carril de elétrico? Não quero cair num carril de elétrico. Mas já estive lá perto, já me assustei. Sozinho ou em grupo? Sozinho. Só custa o primeiro risco na moto? A mim continuam a gostar todos. Potência ou elegância? Elegância. Muito bem. Chegámos ao fim da nossa entrevista, mas antes das despedidas, quero só oferecer ao Pedro aqui um cabaz de produtos do nosso patrocinador, a Muito Liquimoli. obrigado. São alguns produtos tanto para a moto Muito obrigado. como para o Pedro. E Fantástico. quanto a nós, já sabem, até daqui a uma semana, até lá, deixa rolar e muito obrigado. Muito obrigado, Pedro. um abraço forte. Muito obrigado. Bem-vindos ao nosso espaço ACM de Seguranças e Dicas de Prevenção Rodoviária. Hoje quero-vos falar na escolha do nosso capacete. A escolha do nosso capacete tem que ser criteriosa na qualidade do mesmo. Cores claras e vivas por fora, que falamos de segurança ativa, e parte interior ou a robustez do casco, a parte exterior do capacete. A parte exterior do capacete tem a função de absorver e dissipar a força do impacto por toda a sua estrutura. A parte interior, que é o poliuretano, tem que ser de qualidade, bem ventilado e serve para absorver e dissipar a força do impacto que não foi absorvida pela calota. Portanto, sejam criteriosos na escolha do vosso capacete, não se esqueçam que salva vidas. Até à próxima!